Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Lucas e nós vamos iniciar nossa primeira aula da disciplina de execução de formas do curso de mestre de obras. Nesta aula nós vamos abordar os seguintes conteúdos. Irei fazer uma breve introdução a respeito da utilização de formas em estruturas de concreto armado e posteriormente falarei a respeito das principais funções das formas. Então, como já foi visto em outras disciplinas, as estruturas de concreto armado são estruturas bastante utilizadas na construção civil atualmente. E para a produção das peças de concreto armado, são necessários alguns elementos, como a armadura, o próprio concreto, além disso também é utilizada a forma. Então, na produção de fundações, pilares, vigas e lajes, em qualquer um desses elementos é necessário utilizar formas. E nós vamos ver justamente nessa aula quais são as principais funções das formas, principalmente no que diz respeito às estruturas de concreto armado. Então, a definição de forma, segundo a NBR 15696, ela vai nos dizer o seguinte: formas são estruturas provisórias que servem para moldar o concreto fresco, resistindo às ações provenientes das cargas variáveis, resultante das pressões do lançamento do concreto fresco, até que o concreto se torne autoportante. Ou seja, nesse enunciado da norma, nós encontramos várias definições, vários aspectos da definição de forma. Então, o primeiro aspecto é que é uma estrutura provisória, ou seja, ela vai permanecer só durante um tempo, e é justamente o tempo em que o concreto vai ganhar resistência para que ele possa resistir ao peso próprio e também ao peso proveniente da estrutura. Além disso, nós vemos também nesse enunciado que a forma ela vai moldar o concreto, ou seja, vai conferir uma forma desejada pelo projetista ou pelo dono do empreendimento. E dessa forma, isso já entra no aspecto das funções da forma que nós veremos logo mais adiante. Então, como nós podemos ver na imagem, a forma ela vai ter uma certa resistência para fazer com que o concreto ele esteja contido dentro de um espaço até ele atingir a capacidade de suportar os esforços. E nós vemos também que as formas elas vão trazer uma certa forma para a estrutura de concreto propriamente dito. Então, a primeira função das formas é dar forma ao concreto. Nas imagens apresentadas, nós podemos ver estruturas que foram feitas em concreto armado e que elas possuem uma certa singularidade. Nós estamos vendo a Igreja de Brasília e assim como também o Congresso Nacional. E nós vemos que as formas que foram utilizadas para a produção dessas estruturas, elas tinham uma certa característica que proporcionava a forma desejada pelo arquiteto que projetou as estruturas. E nós vemos que são estruturas que têm uma certa peculiaridade. A segunda função da forma é conter o concreto fresco e sustentá-lo até que ele tenha resistência suficiente para resistir por si só, se sustentar por si só. Então, na imagem, nós vemos que a forma ela está permitindo que o concreto seja colocado dentro da forma e ele fique contido lá até que ele próprio possa resistir aos esforços que serão solicitados a ele. A terceira função das formas é proporcionar à superfície do concreto a rugosidade requerida. Isso principalmente no caso de estruturas de concreto aparente. Então, frequentemente, de acordo com o projeto que foi elaborado, possa ser que o acabamento superficial da estrutura seja o próprio concreto. Ou seja, não vai ser feito pintura, não vai ser feito nenhum revestimento na estrutura. O concreto aparente será a superfície que irá ser mostrado depois da estrutura estar pronta. E dessa forma, a forma tem que proporcionar a rugosidade requerida, seja uma textura lisa ou uma textura que tem uma certa rugosidade.
Outra função das formas é servir de suporte para o posicionamento das instalações e outros elementos embutidos. Na imagem nós podemos ver que a forma ela está dando suporte para que as instalações elétricas e também hidrossanitárias possam estar acomodado dentro da laje durante o processo de concretagem. Esse fato acontece principalmente quando a laje ela vai ser uma laje maciça de concreto. Então, a forma ela vai dar esse suporte para os elementos das instalações até que o concreto ganhe resistência suficiente para permitir que as instalações fiquem contidas no interior dele. Outra função é servir de estrutura provisória para as atividades de posicionamento da armação e concretagem. Então, como nós podemos ver nas figuras, os operários, eles, principalmente na concretagem de uma laje, eles vão se locomover sobre a estrutura, que por si só não teriam a resistência suficiente para acomodar os funcionários trabalhando sobre aquela estrutura. Então, a forma que será colocada na parte inferior da estrutura de uma laje, que será concretada, ela vai ter que ter suporte suficiente para permitir que os operários possam se locomover sobre elas e também que a armação fique acomodada. Outra função seria proteger o concreto novo contra choques mecânicos. Então, como nós podemos ver nessa imagem, as formas elas permitem que uma estrutura de concreto de um pilar seja feita e após ao processo de pega, ou seja, de secagem e endurecimento do concreto, já poderia ser removida a forma, ou seja, poucas horas após a concretagem. No entanto, esse tempo para remover as formas ele é um pouco maior. Por quê? Porque a forma serve também de proteção do pilar de concreto. Ou seja, o concreto, nos instantes iniciais, após a concretagem, ele não tem uma resistência suficiente para resistir a impacto. Então, imagine que o operário está se locomovendo na obra e ele acabe se descuidando e batendo um carrinho de mão num pilar, por exemplo. Então, aquele pilar ele vai ser danificado, porque ele não tem resistência suficiente para receber choques mecânicos. Então, a forma tem essa função de proteger os elementos contra choques mecânicos. Outra função seria limitar a perda de água do concreto, facilitando a cura. Então, a forma ela tem que ser impermeável para fazer com que a água que está dentro do concreto ela não seja expelida e, dessa forma, a cura do concreto não aconteça de forma satisfatória. Então, o ideal, como eu já disse, é que a forma ela tenha uma certa impermeabilização, não permitindo que haja perca de água do concreto no estado fresco ou durante o processo de endurecimento. Essas foram as referências adotadas para a elaboração dessa aula e até a próxima.